Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sem Filtros, o videocast podcast da Liga Portugal. Já sabe que pode ver este nosso podcast, videocast, na Liga TV ou então ouvir no Spotify e no iTunes. Hoje recebemos mais um nome daquele que é o nosso mundo e universo de treinadores portugueses espalhados pelo mundo fora. O nome em questão passou quase pelos quatro cantos do mundo, passou também pelas nossas competições e hoje brilha num regresso à Polónia, pelo Radomiak Radom. Falo por isso de Bruno Baltazar. Bem-vindo, Mister. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Mister, antes de mais agradecer o facto de ter aceito este convite para estar aqui connosco no Sem Filtros, mais um episódio do Sem Filtros, e eu vou começar esta entrevista precisamente por aquelas que são as suas origens, portanto, a raiz aqui do Bruno Baltazar, mas digo raiz enquanto treinador de futebol, também sabemos que foi jogador. Mister, antes de passar para esta carreira internacional que hoje tem no Radomiak Radom, e claro, por outros emblemas que passou e que já lá iremos. Passou também por clubes como o Casa Pia, o Olhanense, o Estoril Praia. Que importância é que esse percurso, principalmente a nível nacional, e ter começado a nível nacional, tiveram nestes projetos, depois que foram acontecendo ao longo da sua carreira em título internacional, e claro está, na construção da sua identidade enquanto treinador. Desde já, boa tarde. É um prazer estar a conversar convosco e com muito prazer que eu participo neste programa. Sem dúvida que as minhas origens sou de Lisboa, tentei ser jogador de futebol, tive uma carreira modesta, mas ninguém me pode acusar de não ter tentado. Fiz a minha formação no Sintrense. Eu sou originário mesmo de Lisboa, mas sou adotado por Sintra. E pronto, e fiz a minha formação toda no Sintrense e tive o meu percurso como jogador mais na atual Liga 3, Campeonato de Portugal. Cheguei também à Liga 2 no Barreirense. Tive algumas experiências também no estrangeiro, na Alemanha na terceira divisão, no Chipre e em Inglaterra também, uma breve experiência. E pronto, e foi isso. Começou também aí o meu enriquecimento em termos não só profissionais, em termos para o meu crescimento enquanto jogador, mas também em termos pessoais. Curiosamente, no ano de Liga 2, no Barreirense, que comecei, só fiz 7 ou 8 jogos nesse ano e passei muito tempo no banco, e foi aí que me deu o clique também, que com uma visão de treinador, de estar a passar tanto tempo sentado no banquinho a ver de fora. Comecei com uma visão mais crítica também de tentar perceber em termos táticos, ou se eu fosse o treinador, o que é que eu faria, o que é que não faria, e na minha cabeça a concordar e a discordar com momentos do jogo. E pronto, canalizei um pouco a mina frustração de estar sentado no banco para a vertente técnico-tática do jogo. E foi nesse momento que eu decidi também começar a tirar o curso de treinador. Tirei o curso de treinador em 2005, 2006, o primeiro nível, e pronto. E depois continuei, demorei 10 anos até conseguir fazer o UEFA Pro. Mais tarde, comecei com as minhas... Fiquei com uma visão bem mais crítica a partir quando tirei o primeiro nível de treinador. Comecei com uma visão bem mais crítica de treino, de tentar perceber, bem mais curioso, fazer perguntas aos treinadores, se bem que o nível onde eu estava a jogar, com todo o respeito por todos os treinadores, era um nível mais baixo, mas aprendemos sempre e podemos sempre retirar coisas positivas, e assim foi. Portanto, depois de ter tirado o primeiro nível, comecei a interessar-me bastante mais, a estudar, a também fazer as minhas pesquisas, a estagiar. Fiz alguns estágios também fora no estrangeiro, estive no Besiktas com o Carlos Carvalhal. Tive a oportunidade de ir ver o Unai Emery a Valência, porque na altura tenho muito boa relação com o Manuel Fernandes, o antigo médio do Benfica, e ele jogava nesses clubes e abriu umas portas. Portanto, ia por portas e travessas tentar aprender, tentar absorver ao máximo, ler, estudar e pronto, e começar a construir a minha ideia.
tinha bem definido também na minha cabeça que acho que não tinha perfil para ser treinador de formação. Adoro crianças, sou pai de 2 meninas, adoro crianças, mas acho que em termos do futebol não era por aí que eu queria começar. Tinha noção que queria começar pelos séniores, e assim foi. Já no final de carreira voltei ao clube de formação, voltei ao Sintrense, com uma conversa bem delineada com o presidente e com os dirigentes da altura, que quando houvesse possibilidade de integrar uma equipa técnica, que falo-ia com gosto. E assim foi. As coisas proporcionaram-se a meio da época, até do meu último ano, proporcionaram-se. O treinador adjunto na altura saiu para trabalhar no estrangeiro, e propuseram-me ser o treinador adjunto. Ainda tentei ser treinador-jogador, e eles disseram, o presidente disse não, ou assumes já como treinador adjunto e começas aqui, ou então nada feito. E assim foi. Pronto, comecei como treinador adjunto no Sintrense, na altura na terceira divisão, com bastantes dificuldades, a lutar para não descer, e obviamente que começar a pôr em prática, não pôr em prática, mas pronto, tentar a perceber por dentro, ou seja, passando para o outro lado. Nós falamos sempre desta fronteira, quando de jogador para treinador e passamos para o outro lado, as coisas mudam bastante. A atividade é a mesma, mas obviamente que tudo muda. E foi muito importante, claro, esse primeiro contacto. Tive com um treinador muito experiente ali das divisões distritais, daqui de Lisboa e de terceira divisão, um treinador muito experiente, diria, da velha guarda, mas que aprendi bastante com ele. E começou aí o meu percurso. Depois, mais tarde, claro, não posso deixar, comecei como Sintrense, comecei como treinador principal no Sintrense 1 ano e meio depois, ainda fui treinador com o meu amigo Luís Loureiro. E depois, mais tarde, o Sintrense, assumi o Sintrense, deram-me, a época não estava a correr bem, um ano seguinte, e assumi a equipa e consegui a subida de divisão, ou seja, uma subida que não foi uma subida nesse ano. A terceira divisão foi extinta e houve uma reformulação dos campeonatos, e apenas os 2 primeiros de cada série da terceira divisão da altura conseguiriam se manter. Não foi uma subida, foi evitar uma descida aos regionais, porque todos os outros clubes já desceram aos regionais e apenas os 2 primeiros se safaram. O Sintrense é um clube que nunca teve nos regionais, portanto tinha aí uma carga emocional grande também na minha estreia como treinador principal, mas consegui aguentar o meu clube formador nos nacionais. E depois, claro, com a ambição de querer mais, acho que dei um passo maior que a perna. Vou ao Atlético também um mês, um Atlético muito conturbado, com muita confusão, e que depois só fiz os 3 jogos da Taça da Liga, já na segunda Liga, portanto é um salto gigante na altura. Se fosse hoje não o teria feito, e fica apenas um mês que entraram proprietários novos, e fui embora. E depois, pronto, foi na busca de experiências, na busca de procurar o meu lugar também no mercado. Mais tarde, no Casa Pia, também com uma equipa, na altura no Campeonato Nacional de Cenas, Liga 3 hoje em dia, com uma equipa amadora, que só treinámos 4 vezes por semana, conseguimos o feito de chegar à final do play-off de subida de divisão, portanto com o Varzim, onde perdemos o play-off, mas quando não tínhamos de facto argumentos contra uma equipa profissional muito poderosa como o Varzim, mas conseguimos fazer a fase regular. A fase de subida ficámos em segundo e depois fomos à final e perdemos a final das 2 mãos, mas que foi algo bastante também positivo. E lá está, mas neste período de tempo, sempre a tentar aprender, sempre a tentar absorver. Obviamente que estas experiências, ainda sem ter chegado ao futebol profissional, que se deu mais tarde, a minha estreia no futebol profissional foi no Olhanense, um Olhanense em muita dificuldade. Obviamente que estas experiências, esta base, alicerçam tudo o que eu sou hoje em dia. Ou seja, nós somos um país e podemos nos caracterizar como não só conhecedores de futebol, do jogo em si, em termos técnico-táticos, mas também temos muita capacidade de adaptação, e é isso que os treinadores portugueses têm e que caracteriza a nossa escola portuguesa, porque nós vamos para qualquer canto do mundo e tentamos sempre arranjar soluções, onde os franceses, os alemães, os ingleses não conseguem, portanto não conseguem ter essa versatilidade, essa capacidade de adaptação. E isso tudo conquistei de facto com o treinar à noite no Sintrense, com pouco material, com as luzes quase à luz de vela, às vezes em meio campo, num sintético, e pronto, e com isso ter resultados. Mais tarde no Casa Pia, sempre com as limitações, também com limitações do amadorismo e dos jogadores, não poder ter os jogadores disponíveis, só treinar à noite, também em termos de espaço, pronto, sempre com essas limitações tentamos sempre arranjar soluções, e é isso que depois nos dá a bagagem para embarcarmos noutras aventuras, embarcarmos noutros países
e sem dúvida que foi a base que alicerçou a minha carreira até hoje, foram a passagem por esses clubes, como o Sintrense, o Atlético, o Casa Pia, o Olhanense, em Portugal. Portanto, foi sem dúvida muito importante. Mas é curioso, Mister, porque o Mister toca aí nessa questão da dificuldade ou das dificuldades que teve de atravessar, quase num sentido natural, por fazer parte precisamente de um percurso, vamos dizer assim, que é, portanto, feito de partir pedra, como se costuma dizer na gíria. Acredita, pergunto-lhe eu, Mister, se o futebol português é muitas vezes uma escola de sobrevivência para estes treinadores jovens, e o que é que acabou, já me disse que aprendeu muita coisa nestes últimos anos que lhe deram bagagem, mas qual é que foi principalmente a aprendizagem mais significativa nesses anos? Portanto, é quase aqui uma dupla Claro, questão. claro. A início de carreira há sempre muitas dúvidas e por mais convicto que nós estejamos e por mais que tentemos absorver de vários treinadores, de várias escolas, na tentativa de formular a nossa ideia, a nossa forma de querer jogar e a nossa forma de trabalhar, obviamente que isto é um processo longo e o que no meu início de carreira era uma verdade absoluta, hoje não cabe na cabeça de ninguém. Portanto, para mim já não é, nem sequer equaciono isso. Agora, todas estas vivências e muito mais do que uma ideia, de uma forma de trabalhar que demora tempo a construir e que é sempre adaptável na minha opinião, há esta capacidade de nos adaptarmos aos contextos. E cada clube, em cada país, cada clube é uma micro-sociedade muito específica. E não interessa em que contexto competitivo estejamos. É uma micro-sociedade muito, muito específica, com as suas sinergias, com as suas dinâmicas, com as suas, em termos sociais, também com as suas especificidades. Há clubes onde o roupeiro às vezes manda mais que o presidente, há outros clubes em que o médico é que é dono e senhor e tem uma autoridade suprema no clube. Portanto, o facto de chegarmos a um contexto, entendermos rapidamente quem é quem e todas estas sinergias, quanto mais rápido conseguimos fazer isto, melhor. E isto fui aprendendo também à medida que fui crescendo também enquanto treinador. Portanto, eu no Sintrense sempre fui visto como o miúdo da casa. Obviamente que sendo o miúdo da casa e depois mais tarde é treinador, se calhar nunca fui levado muito a sério também, muito a sério, mas o que é facto é que no final entreguei dados e, e pronto, e depois segui o meu caminho, mas há que perceber muitas das vezes os contextos, ter a inteligência também emocional de saber gerir estes contextos e não chegar a um local e tentar impor tudo, porque se queremos que as coisas funcionem, se queremos criar uma dinâmica positiva, se queremos que todos remem no mesmo sentido numa organização que, como é um clube de futebol, eu acho que é o papel fundamental de um treinador é perceber estas sinergias e perceber onde, como nos enquadramos e como alinhar estas pessoas todas, porque o treinador tem esse papel fundamental de alinhamento no que diz respeito a pôr toda a gente no mesmo sentido e tentarmos remar todos para o mesmo sítio. Portanto, acho que é o papel fundamental de um treinador também é esse. E todas estas vivências com as dificuldades todas que passei, que muitos treinadores passam em Portugal e que muita gente está na formação hoje em dia, que treina em quartos de campo, que treina em meios campos e que não tem bolas e que não tem material para treinar, que não tem coletes e que mesmo assim conseguem ter resultados, isto depois no profissionalismo e dá-nos uma bagagem, uma capacidade Reflete-se brutal. E bastante. foi isso, sim, e foi isso que eu absorvi também ao longo E atenção, não me estou a queixar, porque nunca houve má vontade, é mesmo limitações em termos de recursos humanos, em termos financeiros que os clubes têm em Portugal. Portanto, mas que reconheço que foi fundamental também no meu crescimento como treinador. O Mister falou aí de miúdos da casa, no caso que era um miúdo daquela casa. Pergunto-lhe, e vou primeiro se calhar seguir esta ordem de miúdos da casa, porque também no Sintrense existia ou passou por lá um nome que hoje está no mais alto patamar do futebol internacional, Mateus Nunes, e para além disso, perguntar-lhe se existe alguma história
engraçada dessas suas vivências. Não, desculpe, só uma pequena correção, não foi Mateus Nunes. Mateus foi no Ericerense. No Iracema, sim, desculpa. Nelson Semedo. Nelson Semedo no. Sim, peço desculpa. O Nelson Semedo no Sintrense, exatamente. E Mateus Nunes no Ericeirense. Eu perguntava-lhe se existe alguma história engraçada desses tempos, se recorda eventualmente desses nomes nesse patamar um bocadinho mais baixo do que do futebol, e uma vez que já está num patamar também de futebol internacional, Mister, e se recorda alguma história com algum carinho que o retome a esses tempos de Portugal. E claro, agradecer aqui a nota, porque já me estava realmente a passar a troca de nomes. Não, já trabalhei com os dois, com o Mateus, só uma parte. O Mateus foi na minha entrada no Estoril, o Mateus já estava em processo de saída para o Sporting, portanto tive 2 ou 3 treinos com o Mateus. Aliás, não tinha autorização de utilizar, porque ele já estava transferido para o Sporting e ele a pedir-me quase joelhos porque ele queria treinar, mas não podia deixar. O Mateus foi curta passagem, mas do Nelson sim, claro que sim. Nessa transição que eu acabei de falar para o Sintrense, naquele entusiasmo de pertencer a uma equipa técnica, fui ver um jogo de júniores, quando foi oficializada a minha entrada na equipa técnica, fui ver o jogo dos júniores do Sintrense contra o Cacém, o Atlético do Cacém, no Cacém, um pelado a chover, aqueles dias de inverno feios, um pelado encharcado, e eu fui ver o jogo, muita luta, típico jogo ali de competitivo do distrital da formação, e um derby ali também da zona, e vi um miúdo diferente, magrinho, ali um médio ofensivo muito giro, a pôr a bola no chão, com uma qualidade técnica acima da média, a pisar a bola, a fazer jogar num campo quase impraticável, onde toda a gente queria lutar e ele diferente. E eu falei com o treinador na altura, com o Mister, e disse ao Mister, está um miúdo nos Júniors, que eu fui ver os Júniors, o miúdo é muito engraçado. Acho que o poderíamos puxar só para ver aqui connosco, para ver como é que ele se enquadra. E pronto, e estávamos ali numa crise de resultados e o Mister não foi muito receptivo à ideia. Teve até uma frase engraçada, que essa nunca me esqueço, mas também não a posso revelar agora. Mas não acedeu e pronto, mas ficou assim. Mas fiquei de olho nele, porque de facto chamou-me a atenção. No final da época, o Mister Zé João desentendeu-se com a direção, pronto, e nos 2 últimos jogos saiu, a manutenção estava assegurada, mas chatearam-se e eu assegurei eternamente a equipa. Assegurei eternamente para os 2 últimos jogos. E pronto, e chamei logo o Nelson para treinar connosco. Chamei o Nelson para treinar connosco no relevado, ele jogava no sintético, mas no relevado, o Sintrense tinha relevado, e ele nem botas tinha, não tinha botas para treinar, tinha assim, botas já muito ruídas do sintético. E pronto, ainda me lembro do primeiro treino dele, ele assim magrinho, muito, muito franzino, mas com uma energia, corria, tocou pouco na bola, cansou-se rapidamente, mas de facto não conseguiu mostrar nada, portanto também estava nervoso e não era fácil, no ritmo dos séniores na relva, depois dos júniores num sintético, não era fácil, mas chamei-o e pronto, e ficaram lançados os dados. No ano seguinte, portanto, foi a preparação da pré-época, o Luís Loureiro treinador, e eu era o adjunto do Luís Loureiro e falei com o Luís na altura e disse, olha, está o miúdo nos júniores, o miúdo é muito engraçado, tem muita qualidade, acho que seria bom a gente vê-lo pelo menos na pré-época, fazer a pré-época connosco, se interessar, segue, se não interessar, volta para os júniores e tudo bem, não há problema nenhum. E o Luís pergunta, mas a sério, mas visto, gostaste? Vi, acho que vale a pena ver, acho que vale mesmo a pena ver. E o Nelson faz a pré-época connosco, no Sintrense, é o Nelson. O Nelson faz a pré-época connosco e depois nesse ano faz 32 jogos e marca 4 ou 5 golos, não me recordo. Portanto, com 17 anos estreou-se na terceira divisão, portanto ali também o ajudou muito a crescer, a levar pancada. Mas pronto, a história é essa do Nelson, que de facto na minha excitação de começar a carreira de treinador, fui ver aquele jogo Atlético Cacém Sintrense e não sou nenhum gênio, mas pronto, era um miúdo que tinha algo diferente e que tentei consegui puxar e pronto, depois o resto é a carreira dele, é história. Só um parênteses rápido nisso, porque realmente fiquei aqui intrigado com algo que me disse. Quando foi ver, o Nelson era médio ofensivo. E faz toda uma carreira como lateral direito. Não foi por culpa sua. Não. Ele depois ele no Sintrense com o Luís, com a nossa equipa técnica, a gente punha hoje, ele era extremo, médio ofensivo, extremo, médio ofensivo.
depois mais tarde no Benfica, soube mais ou menos a história, ele estava praticamente encostado na equipa B, era para fazer número, algo assim, num jogo de treino, nos últimos 15, 20 minutos, o lateral direito lesiona-se, e creio que é o Mr. Helder Cristóvão, que Nelson vai lá para acabar o treino, meteu o lateral direito, e acho que naqueles 20 minutos ele chamou a atenção, e começou logo ali a mudar ali as coisas um pouco, e a partir daí, pronto, ele seguiu e fez a carreira que foi. Mas o miúdo continua igual, continua a mesma pessoa, exatamente a mesma pessoa, estamos em contato permanentemente, mas continua a ser o Nelson do Sintrense, apesar de já ter uma carreira ao mais alto nível. Mas pronto, é uma parte. Muito bem. Visser depois passou, como já disse, por uma carreira internacional, mas antes de passarmos por alguns dos nomes dos clubes por onde foi passando, vamos ao momento atual. Radomiak Radom, a cidade que é, portanto, alvo de gozo na Polónia. Mas o que é certo é que o Mister regressou a Radom numa altura delicada desta época desportiva e rapidamente conseguiu mudar um bocadinho aquele que era o rumo, o trajeto da equipa. O que é que encontrou quando chegou e qual é que foi a primeira mensagem que o Mister quis introduzir e passar a todo o grupo de trabalho? A minha carreira tem sido um pouco pautada por estes momentos, ou seja, de entrar, de tentar perceber rapidamente o que se passa, e normalmente são equipas que em termos emocionais estão abatidas por diversos motivos, e tem sido um pouco a minha carreira tem sido pautada por estes momentos, depois agitar positivamente, conseguir os objetivos imediatos e depois continuar. E aqui em Radom não foi diferente. Eu tinha uma vantagem que eu já conhecia, já tinha tido uma primeira passagem no clube, portanto já conhecia a espinha dorsal dos jogadores, com os jogadores com mais peso na equipa, já tinha trabalhado com eles, com quem construí uma boa relação. Grande parte do staff, algum do staff e o presidente também já conhecia, e pronto, eu vim encontrar, quem me contactou foi António Ribeiro, o nosso diretor desportivo, e começámos a construir o nosso trabalho juntos. É uma equipa que este ano levou pancada por alguns fatores extra futebol e casos estranhos, não preciso especificar, nem quero, mas de facto são coisas que não são normais a acontecer. E 2 ou 3 episódios diferentes em diferentes períodos da época. E pronto, e são as incidências de uma época desportiva que aconteceu, e eu cheguei errado nesse momento delicado, sendo o quarto treinador da época. Portanto, onde não é nada fácil chegar aos jogadores e com um discurso diferente, com ideias diferentes. Portanto, tive esse cuidado também de perceber o momento e de perceber o contexto, apesar de já conhecer muita coisa do clube. Tentei mudar o mínimo possível, porque eu mantive o staff que já cá estava. Propuseram-me trazer um elemento de equipa técnica, mas eu decidi vir sozinho. Obviamente fiz o meu trabalho de casa e já conhecia 2 ou 3 elementos da equipa técnica que eram do meu período, e vim encontrar mais 3 ou 4 pessoas novas. Portanto, decidi manter tudo como estava, e foi perceber rapidamente, em termos emocionais, em que ponto é que a equipa estava. Muitas conversas também com os jogadores, com quem já tinha uma relação. Tentar guardar ao máximo muitas coisas positivas que tinham sido feitas anteriormente e mudar o mínimo possível, porque após neste período conturbado e a equipa está na linha d'água com o campeonato mais louco de sempre na Polónia, toda a gente diz, e possivelmente na Europa, das ligas mais competitivas, que isto não cabe na cabeça de ninguém, estão 10 ou 12 equipas a 5 ou 6 jornadas do fim, 10 ou 12 equipas que podem descer de divisão, estão todas a um ponto de descida, ou 2 pontos ou 3 pontos, portanto, tanta competitividade, e tive que ter essa inteligência emocional de mudar o mínimo possível, dar também muito carinho e muito amor, entre aspas, a jogadores, e dar-lhes essa confiança de volta, para começarmos, porque eu sei que há qualidade nesta equipa, existe muita qualidade individual, e pronto, e depois é de canalizar todas essas energias negativas, tentar canalizar essas energias, porque de facto estava aqui numa espiral negativa, tentar canalizar no bom sentido. Portanto, esse foi o meu maior desafio, mas lá está, já trazia esta experiência também de outros contextos difíceis e complicados, o que me ajudou também a alicerçar este momento onde nós estamos agora, hoje. Portanto, sim, o maior desafio foi esse.
É de facto, tem sido, ou melhor, dizendo, um campeonato polaco, da Liga Polaca, para além de competitivo, estranho, porque temos equipas que geralmente são renomadas, que estão a lutar ou que estão numa fase um bocado conturbada também. O caso do Legia de Varsóvia tem sido um caso estranho também no campeonato polaco. E é como diz o Mister, tanto estão perto da despromoção como estão perto dos lugares europeus. Dá-se a circunstância que o Radomiak Radom encontra-se ali numa fase em que tanto pode haver uma situação de despromoção como pode haver uma situação de Quando lugar cheguei, sim. Neste momento já não. Neste momento já estamos mais tranquilos. mais tranquilos, mas pode existir ou poderia existir quando o Mister chegou essa situação como uma ida aos lugares europeus. Sente que está perto disso, sente que pode, ainda para mais sendo uma segunda passagem, fazer história ou reescrever história por esta equipa de Radom. E mais, pergunto-lhe, Mister, se existe um peso acrescido, uma vez que é a sua segunda passagem e, como já disse, é o quarto treinador esta época do Radomiak Radom, entre outros portugueses que esta época aí passaram. Há uma Uhum. pressão acrescida também? Começando pelo final, não sinto mais nem menos pressão. E também quando cheguei, tento sempre ser uma pessoa equilibrada, um treinador equilibrado, é das minhas palavras preferidas. Daí a conseguir pôr em prática é diferente, mas tento sempre ser equilibrado. E conforme também não cheguei aqui e não me deixei levar também não direi pânico, mas no sentimento negativo e na espiral negativa que estava à volta da equipa e de desconfiança, de muita desconfiança, porque estamos a um ponto da descida de divisão e ali um lugar acima da descida de divisão, portanto estavam os alarmes todos a tocar. Portanto, sempre tentei manter esse equilíbrio e de mostrar a sobriedade, de trabalhar e de transmitir esta calma aos jogadores, conforme também agora também não estou nada eufórico por estarmos a 3 pontos da Europa e estarmos já com um fosso matematicamente está praticamente feito, a manutenção. Portanto, esse equilíbrio emocional que eu tento sempre ter e de transmitir à minha equipa e para quem trabalha comigo, pronto, às vezes não é fácil, mas é o que eu tento sempre transmitir. Agora, é um campeonato super competitivo, onde o Legia de Varsóvia, dos maiores orçamentos da Liga, só agora ganhou esta vitória, mas tem estado sempre na linha d'água, ou abaixo da linha d'água. O Vitesse Vlodz também, que este ano gastou mais de 20 e tal milhões em transferências e que está abaixo da linha d'água. Portanto, tudo o que é lógico ou que tentamos que seja lógico nesta liga não tem lógica nenhuma. Portanto, é, e é nesse sentido em que nós, em silêncio, fizemos o nosso percurso, conseguimos agora estas 3 vitórias seguidas, que de facto foi a primeira vez na época que conseguimos 3 vitórias seguidas e que neste momento estão conturbado, não só da equipa, mas também na liga, conseguir estas 3 vitórias é de facto de assinalar, mas obviamente tentando, voltando a repetir neste equilíbrio que eu tento ter, de perceber a ambição pessoal, a ambição do grupo, a ambição de jogadores e realidade, há também que perceber que não queremos dar passos maiores que as pernas. Agora, se vamos jogar, se a época já acabou, não acabou, faltam 3 jogos, olhamos Muito para bem. cima, 3 pontos da Europa. Nunca, não assumo, nem quero assumir, não faz sentido assumir, porque o nosso objetivo era ficar na Liga. Somos um clube pequeno na Liga, com o terceiro orçamento mais baixo na Liga, portanto, sendo realistas. Agora, ninguém me vai cortar, ninguém me vai dizer que tenho que perder ou que vamos perder. Eu e os meus jogadores e o meu staff, obviamente temos 3 jogos e o objetivo é ganhar os 3 jogos, se bem que são muito difíceis, mas ganhar, e depois no final logo vamos ver onde é que isso nos vai levar. Mas obviamente que é melhor agora estar a olhar para cima do que estar a olhar para baixo, como estávamos há 2 ou 3 semanas, ou mesmo esta semana também, é bem melhor este momento. Pronto, mas a verdade é que em termos exibicionais a qualidade melhorou, também tem batido recordes naquilo que diz respeito à componente ofensiva, pode de facto escrever história neste emblema, no Radomiak, mas pergunto-lhe, esta mudança também tão abrupta, falando da parte qualitativa, deve-se a uma componente ou a um segredo ligado mais à parte mental ou mais à parte tática? Eu Ou uma não, mistura das duas, nunca na atenção. vida serei. Sim, sim, nunca
na vida serei deselegante com o trabalho dos meus colegas, do João Henriques e do Gonçalo Feio, que o recorde de golos do Clube Liga é muito também trabalho deles, porque eles tiveram a passagem deles, tiveram o percurso deles e fizeram trabalho e somaram, portanto, muito também trabalho deles. Agora, acho que foi um pouco a combinação de ambos, mas mais em termos emocionais. Era uma equipa que estava bastante agastada em termos emocionais, descrente, com dúvidas, e quando isso se instala num balneário, e temos um bom balneário, temos um bom grupo de jogadores que se relacionam bem, super multicultural, num país onde às vezes a multiculturalidade não é assim tão bem vista, mas nada, não sentimos nada disso, e de facto um grupo muito unido, mas claro, com a crise de resultados e com com as incidências que aconteceram esta época, a desconfiança e desconforto e tudo isso afeta. Mas pronto, obviamente que me foquei em ambos, não posso só focar no emocional, obviamente tive que dar também um pequeno toque de pequenas coisas em que eu acredito, usando um staff que já estava em funções. Portanto, essa adaptação e esse alinhamento com o staff também foi um desafio, tem sido um desafio, mas que as coisas têm fluído felizmente, porque é um staff com competência, é um staff com inteligência e que também me tem ajudado bastante neste processo. E pronto, lá está, repetindo-me um pouco, nunca serei deselegante com os meus colegas, porque Muito bem. deixaram aqui muita coisa bem feita, mas foram ajustes, pequenos ajustes do ponto de vista emocional, de confiança, sem dúvida, os maiores, e depois pequenos ajustes de jogo para jogo e de componentes técnico-táticas em que eu acredito que não seriam feitos antes, e mantendo muita coisa boa, como já referi anteriormente, também muita coisa boa que já era feito. Portanto, foi mais num processo de alinhamento com o que já estava feito, com o que eu acredito, e em termos emocionais, dar-lhes ali um boost, não só de grupo, mas é muito individual, muito pessoal, muito tentar perceber quem é quem, vou muito mais à raiz do que propriamente ao jogador, à parte pessoal, que é para depois criar uma ligação, mas tudo de uma forma natural. E isso depois começa a fluir e começa a criar um círculo e uma energia positiva, e isso depois afeta positivamente o balneário. É nisto que eu acredito. Muito bem, Mister. E a verdade é que já teve sucesso noutros países e noutros emblemas. E agora queria tocar aqui, num em específico, portanto, o clube cipriota, o Apoel. O Mister foi campeão pelo Apoel, algo que poucos treinadores portugueses fizeram ou conseguem. E, portanto, eu pergunto-lhe o que é que significou para si também esse título conquistado pelo Apoel, e se acha também que isso acaba por lhe dar primeiro, uma vontade diferente de atingir outros patamares, e se um cunho também ele diferente, ou seja, um peso, uma responsabilidade mais acrescidas, um nome um bocadinho mais acrescido naquele que é o panorama de treinadores aí de futebol internacional. Como é que viveu e o que é que significou para si esse título? Hum, Posso partilhar que as minhas referências enquanto treinadores, não idolatro ninguém, mas tenho várias referências. Obviamente, José Mourinho foi a referência minha e de toda a minha geração de treinadores, e será sempre uma referência, porque de facto foi ele que, se existe uma escola portuguesa, ele é um dos principais representantes, e será sempre uma referência. Mas depois, obviamente, tenho Paulo Fonseca, tenho o meu amigo Marco Silva, tenho Leonardo Jardins, entre outros, Rui Vitórias, entre outros. Mais do que uma forma de jogar, tem a ver com o percurso. É malta que nunca tiveram uma projeção enquanto jogadores de topo, o que tiveram que, lá está, como falámos há bocado, de partir pedra um pouco à imagem, como eu tenho feito. Houve até uma altura na minha época, quando fui campeão no Apoel, pensava que estava aí também nessa direção. Nada está perdido, tenho feito o meu percurso e honro muito do meu percurso, e obviamente continua a ser um objetivo chegar ao topo mundial. Mas a passagem pelo Chipre foi muito importante, porque eu tinha estado sempre ao nível de terceira divisão, de Liga 3 e de segunda liga no Olhanense, e vou para o Chipre, primeiro para o AEL de Limassol, onde a exposição social, a pressão, a exposição na imprensa, estádios cheios,
tudo isso era novo para mim, foi importantíssimo, principalmente no AL, essa passagem. Eu digo que a minha passagem pelo AL e pelo Campeonato Cipriota, onde foi o meu ginásio, ou seja, foi a minha preparação para estar onde estou e também um dia mais tarde para lidar com situações de clubes de outra escala, de maior pressão. E sem dúvida que o AL foi o meu ginásio, depois mais tarde no Apoel, porque de facto estamos numa ilha pequena, com uma exposição social enorme, onde toda a gente nos vê, toda a gente nos julga, onde ganhamos um jogo é uma euforia desmedida, perdemos um jogo é uma depressão desmedida, muitas das vezes, portanto é tudo muito desequilibrado. E nessa transição as coisas no AL correram bem, quando eu chego também lá está num período conturbado no play-off, mas consigo a qualificação para a Europa, tive a minha primeira experiência em competições europeias nas qualificações, e depois, por problemas financeiros e da organização, as coisas não estavam a resultar, decidi sair e 2 ou 3 semanas depois entro no Apoel, também num momento muito conturbado, onde o Apoel está em segunda divisão. O Apoel era 5 vezes campeão nacional e estava em segundo lugar, estava em segundo lugar no campeonato, a 4 pontos do Apollon, e no play-off de subida, pronto, o play-off de subida, as 6 melhores equipas defrontam-se, e entrei num momento também muito conturbado. E se sentia pressão no AL e com a grandeza do AL no Chipre, que é um clube médio-grande, equipar muito o AL ao Vitória de Guimarães, em termos de adeptos, em termos de grandeza e de exigência, comparo muito ao Vitória, mas depois vou para um clube grande do Chipre, para o primeiro ou para o segundo, que há 5 anos era campeão, e onde ali não há hipótese nenhuma, ou ganho ou ganho, ou ganho ou ganho. E de repente estou no maior clube de um país, com uma exposição mediática e social ainda mais gigantesca. Já trazia alguma bagagem do AL, já conhecia o campeonato, já conhecia o país, portanto já estava mais adaptado, mas de facto de muita pressão, onde tinha mesmo que ganhar. Felizmente as coisas correram bem, mas de facto o Chipre foi o meu ginásio, diríamos que de facto proporcionou-me experiências que vai muito mais além do treino, vai muito mais além do técnico-tático, vai muito mais além do que é ser treinador nesses aspectos. Ser treinador é muito mais do que isso, é lidar com muito outro tipo de situações onde de facto temos que ter cabedal, temos que ter cabedal, porque senão é muito difícil lidar. E pronto, foi a minha maior felicidade em termos desportivos, quando lembro-me perfeitamente porque teve drama até a final, e no jogo em que tínhamos que ganhar para ser campeões, estamos a perder logo aos 20 minutos. Depois virámos o jogo na segunda parte, já aos 80 e tal é que fazemos o gol da vitória, e foi uma explosão de adrenalina e de felicidade que eu nunca senti na minha vida. Em termos pessoais, o nascimento das minhas filhas foi o sentimento mais bonito e mais puro e mais de alegria extrema, mas ali foi mesmo uma libertação de pressão e de adrenalina inexplicável. Mas pronto, mas também é viciante, e agora adoraria repetir, adoraria sentir. E é nisso que se trabalha, mas sem dúvida o Apoel foi um grande orgulho, e foi o meu primeiro título, e pertenço a uma lista muito restrita, que felizmente agora foi aumentada com o Campelos na Eslovénia, mas uma lista restrita de 12, 13, 14 treinadores nacionais que conseguiram ser campeões nacionais em ligas europeias. E há pouco tempo, há uns poucos anos, havia acho que foi num jornal desportivo que fez esse estudo, e orgulho-me de pertencer a essa lista. Muito bem, Mister. A verdade é que tocou aí também num ponto interessante, que é a pressão que é vivida no Chipre, porque é possivelmente uma das coisas mais comentadas das pessoas que, eu não vou dizer que acompanhem a Liga Cipriota, mas que têm um mínimo conhecimento e uma mínima noção de como é a Liga Cipriota. O Mister tocou, para mim, no ponto fulcral, que é essa questão da pressão desmedida, da depressão desmedida. Pergunto-lhe, a pressão que se vive no Chipre compara de algum modo a uma pressão que é vivida, por exemplo, no contexto nacional, no nosso contexto, ou acredita que é realmente algo fora da caixa, e realmente uma pressão que, como disse o Mister aqui, exige uma força emocional um bocadinho maior? Obviamente que as pessoas não ouvem falar de Chipre, e é sempre desvalorizado o campeonato cipriota, e não há muito conhecimento, pelo menos em Portugal, do campeonato cipriota. É visto como uma segunda divisão europeia, terceira divisão europeia.
mas o que é facto é que o Apoel é um clube que já fez quartos de final de Champions, e que tinha participações constantes na Champions League, portanto significa a grandeza do clube. E dou-vos um exemplo também, só para perceberem um pouco e enquadrar um pouco a mentalidade do adepto do Apoel e o que é o Apoel no Chipre. O Apoel uma vez leva uma goleada nas Champions do Real Madrid, não sei se foi 5 ou 6-0, e foi um escândalo nacional, porque o Apoel é impensável, o Apoel não pode perder nunca 6-0 com o Real Madrid. Para um português ou para um europeu comum, toda a gente se ri, 6-0 com o Real Madrid ou o Apoel, digamos que é um resultado normal, mas foi um escândalo nacional na altura e foi muito comentado, que era impensável, o Apoel com a grandeza do Apoel nunca pode perder 6-0 com o Real Madrid. Depois, eu comparo muito também, como eu sou de Lisboa, e sendo o Benfica o maior clube português, e nunca comparando clubes, obviamente, nem a grandeza dos clubes, Claro. mas a exposição social e mediática que eu tinha no Apoel é igual a ser o treinador do Benfica, como o José Mourinho tem no Benfica neste momento. Só que estamos a falar de uma ilha, com um raio de 200 quilómetros de um lado ao outro, onde quer que eu fosse, era comentado, era falado, era uma foto tirada. Lá não existe muita imprensa escrita, é muita imprensa online, com a guerra dos cliques, portanto, tudo o que pudesse ser uma foto, tudo o que pudesse ser um momento onde eu estou com o meu treinador adjunto a beber uma cerveja tranquilo no meu dia de folga, seria comentado, seria postado, Portanto, toda essa exposição que eu não estava habituado, ou seja, o AL preparou-me um pouco, mas não tanto, foi uma aprendizagem também. Também na adaptação de onde o AL eu jogava numa equipa com menos recursos, com os orçamentos, tínhamos que lutar para os 6 primeiros, para o playoff de 6 primeiros, mas com o orçamento mais reduzido de longe. Portanto, tive que adaptar a minha forma de jogar também, se bem que eu gosto de ter equipas dominantes, que pressionem alto, que recuperem rápido a bola. No AL tinha que ser uma equipa mais de transição, em bloco médio, depois sair rápido, ou em bloco médio-baixo, depois tentar sair rápido, e tive sucesso dessa forma. E de repente vou para um clube onde tenho que mudar também a minha forma de pensar o jogo, de abordar o jogo, onde tenho que, lá está, que pressionar alto, que ser dominante, ter o controle do jogo, ter o controle da bola. Portanto, também isso foi um desafio em termos de, como treinador, também de uma semana para a outra, ter que adaptar a minha forma de jogar num clube grande como o Apoel. E pronto, depois são estas experiências também sobre pressão, sobre a imprensa, a desconfiança também apesar de eu ter feito um treinador do AL, ter sido treinador do AL, mas a desconfiança que depois na imprensa também que é levantada, se eu teria capacidade ou não. Portanto, toda esta envolvência, a nossa capacidade de nos blindarmos a todos estes fatores externos e a todas estas pressões que nunca podem colocar em causa ou nunca podem criar dúvidas na nossa cabeça. Portanto, isso é um processo que uns têm mais capacidade do que outros, mas que não é nada fácil. Não é nada fácil tentar ficar equilibrado nestes momentos. Mas pronto, foi uma experiência muito enriquecedora. Boa. Foi aí que sentiu o maior choque cultural. O Mister passou por variedíssimos países, não foi só Polónia e Chipre, passou por outros mais, mas foi aí que sentiu o maior choque cultural, ou sente que foi noutro país que esse choque cultural se fez sentir um bocadinho mais? Quando digo choque cultural, refiro-me não só em termos futebolísticos, mas também em termos sociais e de adaptação de vida. Sei que agora o Mister deve comer muito pierogi e schnitzel. Agora, Agora é muito schnitzel com fartura. Mas, não, culturalmente, ou seja, eu tive outras experiências também, início de carreira na seleção das Filipinas, onde foi de facto choque cultural, mas uma experiência super enriquecedora, mas início de carreira, poder ter uma experiência numa seleção nacional por um período de 4 meses, não disse que não, estava desempregado e fui ter essa experiência, por lá estar no processo de enriquecimento pessoal, como pessoa, como treinador, e de recolher o máximo de experiências possíveis. Foi nesse sentido que fui para as Filipinas, mas o maior choque foi quando trabalhei no Qatar, creio que sim, no Qatar. Era clube grande, clube que lutava por títulos, mas de facto o mundo árabe é desafiante e perceber as especificidades do mundo árabe foi sem dúvida, mas aí era treinador adjunto, mas foi sem dúvida o maior choque cultural que tive. No Chipre, lá está, é apenas saber lidar com essa volatilidade de dirigentes, de público, quando corre bem é maravilhoso e sentimos-nos no topo do mundo, quando corre mal é para nos partirem os carros, é para nos fazerem esperas, é desse género. Portanto,
é algo que poderá acontecer em Portugal, não tão comum. Levar Certo. uma equipa quando não está bem leva uns apertos, sim, e não acho mal nisso, mas há países onde esses extremos, E esses onde apertos são um essa, bocadinho maiores. sim, e ali um bocadinho mais vulneráveis a esse, a esse tipo de Manteve, episódio. manteve o para-brisas em condições até à data 2, Mister. Peso positivo, pronto, Felizmente, dá. felizmente, felizmente nunca tive desses problemas, mas pronto, mas acontece. Pergunto-lhe também, mas já que falou do Qatar e estamos a falar de um país que sim, que também tem uma forma de estar social muito própria e muito diferente das demais, ou pelo menos daquele que é o nosso contexto ocidental. Eu perguntava-lhe como é que é chegar e ganhar o pulso dos jogadores e de um balneário sendo estrangeiro. É certo que o treinador português é bastante conceituado, cada vez mais, Uhum. diga-se, mas não é fácil ser-se estrangeiro noutro país Não. e ganhar a confiança do espírito a confiança e o espírito de trabalho de um grupo. Como é que o Mister o fez e quais são os princípios em que se baseia para que tal coisa aconteça? De forma positiva, naturalmente. Lá está, com as minhas vivências, com as minhas experiências de vida, com o meu background, portanto, também tenho em termos pessoais, por exemplo, no Qatar, no caso específico do Qatar, posso partilhar também, de um ponto de vista pessoal, sou casado há 24 anos com a minha mulher, que é marroquina, portanto, o mundo árabe conheço perfeitamente a mentalidade, a forma de estar, e em termos desportivos nunca tinha trabalhado, mas já ia com uma bagagem muito grande do que era o mundo árabe. Obviamente que chegando lá e percebendo a realidade, e estávamos num clube grande que lutava por Champions League na altura, lutava pelo título do Qatar, ganhámos a taça do Qatar, mas no título ficámos em segundo e fizemos meias finais de Champions League Asiática, portanto era um clube com um orçamento gigantesco, mas depois estruturalmente poderia ser um clube de Distrital de Porto Alegre, por exemplo, que com muitas dificuldades, com todo o respeito para a Distrital de Porto Alegre, mas só que é perceber onde é que nós estamos e a forma de lidar. A sorte foi que o treinador era o Sabri Lamouchi, também de origem magrebina e com conhecimento do mundo árabe e com a sensibilidade, e já tinha jogado no Qatar, com a sensibilidade de perceber o que é o mundo árabe, o que é o jogador árabe Muito bem. e o que deve ser feito para termos sucesso no mundo árabe, porque se nós levarmos o rigor da Europa, do profissionalismo da Europa para o mundo árabe, levado à letra, nunca vai resultar e não duramos 2 semanas. Muito bem. Se queremos treinar de manhã porque a mente está mais fresca e que a produtividade é bem maior, é completamente ao contrário no mundo árabe. Porque lá é tarde, final de tarde, se possível, porque eles vivem à noite e a vida, e Claro. portanto amanhã é para dormir. Portanto, são estes pequenos pormenores que têm que ser respeitados, os horários das rezas, que definir horas do treino muitas vezes com as horas das rezas, que nunca poderes tocar nesse aspecto, ou intervalo, quando as rezas, o horário da reza batia ao intervalo, perceber que temos ali 2 minutos para lhes dar algum feedback e não mais, porque a reza demora entre 10 12 minutos e o intervalo é de 15, portanto eles entram para se lavar, rápido para ir rezar e voltam rápido para se equipar para voltar dentro de campo, temos ali 2 minutos e perceber que nesse momento temos que nos adaptar, portanto é todas estas experiências que eu já trazia, que já conhecia, mas que depois operacionalizar e ter essa Claro. sensibilidade. Muitas das vezes há povos que não aceitam e seguram-se ao profissionalismo, de jogadores que ganham muito bem, têm que ser profissionais, mas um jogador de futebol é muito mais do que um profissional, é um ser humano que, com as suas crenças e com a sua forma de estar, que tem que ser respeitado. Já é adaptado, no fundo, ao contexto árabe, como já disse, por Sim, questões pessoais, mas realmente não haverá sim, de sim. ser fácil, porque para nós, e falando também de Portugal, Portugal é um país de matriz até bastante religiosa, mas não, não acontece nos nossos Sim. balneários os jogadores tirarem 10 minutos para uma reza. Mister, foi adjunto também no Nottingham Forest. Como é que foi viver o futebol inglês por dentro, um futebol que se entende como um dos mais apaixonantes do mundo? Eu sempre foi a minha paixão desde miúdo. O meu quarto, na infância e adolescência, estava forrado de pósteres de jogadores de futebol inglês. Sempre foi a minha grande paixão.
Tanto que, enquanto jogador, as coisas correram bem na terceira divisão da Alemanha, segunda B da Alemanha, e fui tentar a Inglaterra assim do nada. Fui treinar a experiência ao Brentford, que tinha muito o sonho. Quando aparece o Nottingham Forest na minha carreira enquanto treinador, é ali um momento, não sei qual é o melhor termo. Acabei de ser campeão no Apoel, vou para o Estoril, para a segunda liga, onde pega a equipa em quinto lugar e acaba em terceiro, que na altura ainda não havia o playoff, mas acaba em terceiro, portanto não conseguia subida, subiu o Passos de Ferreira do Malogrado, Vítor Oliveira e o Famalicão. Fiquei em terceiro e estou ali a ver o que é que o mercado me traz, e surge uma oportunidade de voltar a treinar com o Lamouchi e ir para a Inglaterra para um clube histórico. Era um passo atrás em termos de cargo, mas a possibilidade de trabalhar em Inglaterra sempre foi um sonho, num clube de escala mundial, Certo. que é verdade. Nottingham Forest não é um clube inglês, é um clube de escala mundial, que estava adormecido na estrutura do Sr. Marinakis, neste momento que ainda continua, e pronto, foi uma decisão não fácil de tomar, mas a possibilidade de viver o sonho de trabalhar em Inglaterra, que não sei se um dia terei, que a maior parte dos meus colegas nunca terão, ter essa possibilidade de trabalhar com um treinador que eu já tinha trabalhado, ponderei muito e aceitei. E obviamente foi uma experiência fantástica, era Championship na altura, um dos campeonatos mais exigentes a todos os níveis do mundo, e digo isto com a maior segurança, onde fizemos 52 jogos numa época e onde a fisicalidade e a componente física e as viagens e o zero recuperação, tudo isso me deu uma bagagem. Posso confessar também, pela primeira vez na minha carreira enquanto jogador e treinador, ali já depois do Boxing Day, já ali janeiro, fevereiro, com o volume de jogos, daquele ritmo de sábado, terça-feira, houve um jogo de uma terça-feira à noite, estava não sei onde, no meio da Inglaterra, onde tínhamos que voltar e dormir uma noite e rápido preparar já sábado. Senti pela primeira vez, meu Deus, vamos ter jogo no sábado outra vez. Já Cansaço, estava farto. onde nós queremos é jogar pela primeira vez, e também foi a única. Senti que vou ter jogo outra vez com o caraças. Pela primeira vez, de facto, o ritmo é brutal, sem sol, com aquela chuva, aquele tempo, o Championship é brutal a todos os níveis, mas é uma experiência inacreditável e foi uma boa decisão, sem dúvida. De forma muito sucinta, Mister, o que é que não pode faltar num balneário treinado pelo Bruno Baltazar? Alegria, música. Música, mas música numa colunazinha ou música cantada? Sim, música numa coluna, de que no final, respeito, obviamente, porque o respeito traz tudo o resto, traz o profissionalismo, traz empatia, traz a energia positiva que uma equipa precisa de ter, e é nisso que eu acredito muito. Obviamente que não é ser o treinador bonzinho, o simpático, não. Quando temos enviar uma mensagem, mostrar o caminho, mensagem simples e que seja clara para todo mundo, a definição de objetivos que sejam os nossos objetivos e não os meus objetivos, ok? Perceber também o grupo, o perfil do grupo, quem é quem, e fazer essa definição de objetivos, e depois a gestão do grupo são eles que fazem. Só intervém quando de facto há um desvio grande de comportamental, ou um desvio grande de desalinhamento de algum elemento, e só aí é que eu entro, porque de resto as coisas fluem, nunca tenho tido problemas em termos de gestão de balneário, porque a mensagem é clara e pronto, é clara e não me custa essa definição e essa gestão. Mas sim, é essa energia positiva, música e alegria no trabalho. Já agora, Mister, qual é o tipo de música que houve dentro do balneário? Agora até estou curioso. Eu entro ali às vezes e brinco um bocadinho. Temos aqui muitos jogadores com ligação a Portugal. Brinco às vezes com os jogadores de origem africana também, porque eu também cresci na linha de Sintra, tenho muitos amigos também de origem africana. Brinco às vezes um bocadinho com a música africana, que os faz rir. Também surpreendo-os às vezes também com o meu conhecimento musical a muitos níveis, e passa muito também por aí, conhecer os povos, conhecer as pessoas, conseguir dar ali uma piada cultural característica de determinado país, determinada região,
e na multiculturalidade do nosso plantel é muito necessário isso. Também tenho a vantagem de falar 4 idiomas, sou fluente em 4 idiomas, o que também facilita muito a comunicação e quebra muito gelo e quebra muita barreira. Portanto, todo este trato interpessoal é fundamental no sucesso de uma equipe. Tenho muitos treinadores, como disse há bocado, muitas referências, mas sem dúvida com o Ancelotti e a capacidade que ele tem de gerir os Bem, astros e de mundiais e o à vontade, com que a liberdade e a responsabilidade que ele dá, identifico-me também muito com isso. muito bem. Mister, falando daquilo que é, como dizia agora, essa partilha pronto, de culturas, as gestões de emoções, pergunto-lhe como é que o Mister também reage, se é mais emocional ou se é mais racional numa gestão global, eu vou dizer assim, portanto, não somente numa situação de vitória, não somente numa situação de derrota, mas sim em trabalho, se é mais emocional ou se é mais, ou se apela mais ao racional. Muito mais calmo durante a semana, estou muito mais ponderado. Início de carreira, Chipre, por exemplo, ainda naquele processo de gestão de emoções, com aquela pressão e com as vivências, se calhar um bocadinho mais exuberante, um bocadinho mais reativo. Hoje também com a experiência que tenho 48 anos, com a experiência que tenho e com a maturidade que tenho, sou treinador há 16 anos. Portanto, já estou com uma maturidade diferente que me dá mais calma. Semanalmente, muito mais calmo, muito de reforço positivo, quando é para corrigir, ou sempre de uma forma positiva e construtiva. Claro. É esse o meu perfil. De jogo vai muito também com o momento do jogo, portanto, também consigo chutar o balde de vez em quando e às vezes chuto o balde de vez em quando. Ainda este jogo ali com uma ou outra, portanto, também acho que um treinador não deve ser flat, não deve ser numa língua Certo. sempre igual. Tem, Faço de uma forma natural, não faço de uma forma teatral, mas tento sempre estas oscilações, porque acho que é importante também perceber o momento, mas sou mesmo assim, às vezes bem mais calmo, mais ponderado, outras vezes também depois tenho que chutar o balde ou dar ali uns 4 ou 5 erros, também dou, como aconteceu agora neste último jogo, o início do jogo, os primeiros 10 minutos, não me identifiquei nada com eles e eles também perceberam isso. ouviram uns bons berros. Em polaco ou em português? Polaco é muito básico. Acho que morria à fome com o meu polaco. Depende, lá está. Tenho francófonos, tenho Muito bem. portugueses, mas inglês maioritariamente. Mas se forem português, acho que eles até podem não perceber o que está a ser dito, mas vão perceber certamente que está chateado. Claro que há aqui uma diferença entre nós. Eu sou do Norte, o Mister é do Sul, Centro-Sul, vamos dizer assim. Se calhar, para quem é do Norte, intensifica-se mais um É uma vírgula, bocadinho. é uma vírgula, é uma vírgula. mas sim. Mister, Não, mas vamos lancei agora uma aqui boa aos... vírgula no último jogo. Em português lancei uma boa vírgula para um Vou deles ouvir. porque estava-me a irritar. Não podemos dizer aqui qual é que é essa vírgula, porque não Sim. temos pis. Mas começa por que letra? Começa por C, tem ali um L e um H. Ok. Muito bem. Sim, senhora. Mister, vamos então agora aqui a um segmento que nós temos no nosso Sem Filtros, que é um ping-pong rápido. Basicamente são Ok? questões que, entre aspas, exigem uma resposta rápida da sua parte. Ok. Pergunto-lhe preparado? Não, bora. Ok, pronto. Só não soltei vírgulas, Mister. Foi. Assim, então é isso. Melhor balneário da carreira. Melhor balneário Odivelas. Muito bem. O jogador mais talentoso com quem trabalhou. Como jogador ou como treinador? Ora, boa questão. Agora está aqui a fazer uma contra-questão, mas pode ser ambos, vamos dizer assim. Como Vou jogador. ter que falar um jogador que. Lá está, o meu nível não foi nada de especial, mas tenho que referir o Lixa, que era um jogador, um extremo cabo-verdiano que foi para o Vitória de Guimarães e que tinha tudo acertado com o Porto e que era de um Bem. talento inacreditável e teve uma lesão grave. Lixa. Isso enquanto jogador. Enquanto Enquanto treinador. jogador. Enquanto treinador, hum, vou ter que. Apanhei numa fase descendente. Não, vou de liderança, de carreira, de tudo.
não enquanto talento de portento técnico, mas pela personalidade, pela presença, pelo espírito e pela carreira que fez, o Michael Dawson. Michael Dawson no Nottingham Forest, que foi capitão do Tottenham vários anos e que era um dos símbolos também do Forest. Por tudo o que ele simbolizava, era craque a todos os níveis e foi um central de topo em Inglaterra na carreira dele. Muito bem. E eu era central. O campeonato mais difícil onde participou? Championship Inglaterra, sem dúvida. Ok, pois realmente eu estava à espera dessa resposta, porque depois de me ter dito que tinha feito 52 jogos, realmente não é Sem dúvida nenhuma. doloroso, chega a ser doloroso. As pessoas, vou confessar também aqui algo, as pessoas falam do Boxing Day, toda a gente fala do glamour do Boxing Day. É a pior coisa do mundo para jogadores e treinadores. Comer bacalhau no balneário. Não quero quebrar essa mística, mas jogar dia 26 e depois jogar dia 30 ou dia 1 é a pior coisa do mundo. Mas pronto, eu não quero quebrar essa mística do Boxing Day. Chegou a comer bacalhau dentro do balneário? Não, mas sim, muitas das vezes era despachar para ir rápido porque tínhamos que dormir para preparar o próximo. Era 2, 3 dias. Sim, é difícil, é muito difícil, mas é maravilhoso. Muito bem. Mister, uma vitória inesquecível da sua carreira? Campeão do Chipre, ter sido campeão no Chipre. Okay. Aquela já com o golo quase a terminar. Aquele momento, aquele contra a Nortozes de Famagusta, o 2-1 aos 87, 88, foi a maior explosão de alegria e de felicidade profissional que eu já tive. Que fica em top 3, já me disse, de todas as suas emoções, porque em primeiro estarão certamente, ou estará certamente o nascimento das suas filhas, como também já me disse. Um estádio que o marcou. Aquele City time de hoje. City Ground. É mágico. Fui ver muitos jogos, conheço hoje em dia 80% dos estádios da Premier League e acho que só Anfield em Liverpool é que tem mais magia do que o City Ground do Nottingham Forest. Portanto, é o meu estádio de eleição. Fico sempre nostálgico quando vejo na televisão. E já voltei lá 2, 3 vezes, portanto, tenho muito boa relação com a estrutura do Forest e tenho sempre portas abertas lá, o que me deixa muito orgulhoso também. Muito bem, Mister. Por fim, o futebol para si em 3 palavras. Paixão, é boa. Esta é mais difícil. Esta posso confessar que esta aqui é onde as pessoas demoram mais tempo, porque é na escolha de palavras. Eu posso confessar aqui, só houve uma pessoa que escolheu 2, que foi o Mr. Abel Xavier. Ok. E escolheu até em inglês be able, porque podia ser o be able do ser capaz, mas o be able também de ser Abel, portanto... Ok. Portanto, se o Mister conseguir be Bruno, alguma coisa... Não, paixão, vida, no final... e paixão, vida e agradecimento. Paixão, porque desde miúdo sempre foi o meu jogo, sempre foi vida, que tem sido a minha vida e que tem moldado a minha vida e que tem influenciado a minha vida pessoal, profissional, tem moldado. E qual foi a última que eu disse? E foi... Caiu? Voltou, Mister. Desculpa. Sim. Foi agradecimento. E sou agradecido por tudo o que tenho hoje em dia, portanto, tirou-me muitas coisas, mas felizmente não me posso queixar. Tirou-me muitas coisas, mas também me deu muitas outras. Portanto, só estas: paixão, vida e agradecimento. Muito bem. Mister, para terminar, esta aqui pode desenvolver um bocado mais, claro que sim. Já não é de resposta rápida, não exige uma resposta rápida. Olhando para tudo aquilo que já viveu no futebol e pegando um bocadinho nessa sua última palavra, agradecimento, aliás, eu vou pegar nas 3 até: paixão, vida e agradecimento. Olhando para tudo aquilo que já viveu, sente que ainda está longe do teto da sua carreira ou está cada vez mais próximo desse teto? Digo teto no sentido de o prime, como se diz em Inglaterra.
eu de antes fazia muito esse exercício, tentava projetar e criava algumas expectativas na minha cabeça. A idade e a maturidade já me mostraram que é errado. Portanto, é estar agradecido com o que tenho, é trabalhar, é ser trabalhador, é ser sério, é continuar o meu caminho. Obviamente que lá está, se recuasse há 10 anos ou há 8 anos, idealizaria estar noutro patamar ou noutro lugar, como as minhas referências estão, Paulo Fonseca, o Jardim, o Vitório, o Marco Silvas, entre outros. Portanto, mas é estar agradecido com onde eu estou. Sei que estou num nível alto, não estou no topo mundial, mas estou num nível muito alto e estou agradecido por isso. Portanto, é com os pés assentes no chão e continuar com a minha forma de estar, com a minha humildade e continuar a trabalhar. E depois de onde isso levar, vamos ver. Mas já deixei de criar cenários e já deixei de criar expectativas não desmedidas, mas emocionais na minha cabeça. Portanto, Muito bem. é época a época, trabalho a trabalho e vamos construindo o nosso futuro de uma forma sólida, sustentada e sem criar ilusões na minha cabeça. Estou Muito bem, feliz Michel. onde estou. Perfeito, e ainda bem, é um dos nossos nomes, portanto, no panorama internacional, e como se costuma dizer na gíria, só se desilude quem cria ilusões, e portanto, se o caminho for Isso feito mesmo. assim, perfeito, e tem sido um excelente caminho. Mister, gostou? Adorei. Muito Muito giro bem, esta partilha, deste estilo mais descontraído, uma conversa muito boa. Adorei. muito obrigado. Quero deixar alguma última mensagem para, não sei, adeptos, eventualmente pessoas que acompanhem o seu trabalho, pessoas que almejem ser treinadores também, se calhar alguns Brunos Baltazares, vamos dizer assim, Sim, uh, que estão hoje numa posição que o Mister já teve há uns 20 anos. sim. Não posso deixar uma mensagem para a malta que está a começar, que eu também já estive, e com todos os sonhos e expectativas, com os receios e com as inseguranças que fazem parte. Não tenham pressa, construam o vosso caminho, sejam trabalhadores, sejam sérios. E o ser sério não quer dizer ser simpático ou ser antipático, não, é ser coerente com as decisões. É impossível ser justo no futebol, mas ser coerente, e a coerência é, é dar a entender aos jogadores o porquê de fazermos ou tomarmos tais decisões, faz parte da coerência, e depois tudo isso vai construir o nosso caminho, vai construir a nossa identidade, tudo isso vai construir a nossa carreira. É muito difícil construir uma carreira de treinador, muito difícil. Eu digo sempre também, os meus melhores agentes, os agentes são os meus jogadores, e os que jogam e os que não jogam, porque de facto sabem como trabalho, sabem a seriedade com que trabalho, e consigo criar essa ligação com toda a gente, ou quase toda a gente. E pronto, e essa construção para quem está a começar a carreira é difícil, mas no mundo do futebol a mensagem para rapidamente, para o bem e para o mal. Portanto, é nisso que eu tenho baseado a minha carreira. Sejam sérios, trabalhadores e construam a vossa ideia, mas de uma forma coerente, séria e honesta, que isso irão colher frutos certamente. E também para todos os treinadores que estão no estrangeiro, uma curta mensagem de: sei a dificuldade, sei o que é estar longe da família, sei o quão difícil é adaptarmos a novos contextos e mentalidades, de combater a desconfiança por sermos estrangeiros, mas continuamos firmes, e nem todas as nacionalidades conseguem isso. Sinto que os treinadores portugueses, quando vão para fora, levam a bandeira. E eu levo a bandeira, e não me estou a representar só a mim, o Bruno Baltazar, estou a representar uma escola, a escola portuguesa, estou a representar a Portugal, e se me correr bem a mim, fico feliz de abrir portas para outros treinadores neste mercado e noutros mercados. Portanto, é isso, é com esse espírito que eu vou, e é o apelo que eu também deixo aos meus colegas. Levem a bandeira, e para abrirmos portas para outra malta poder encaixar também. Muito obrigado, Mister. Desejar-lhe tudo Obrigado, de melhor e, claro, muita sorte para o que restará
deste campeonato polaco e também, naturalmente, para o futuro. Os melhores votos daquilo que há de melhor. Tudo bom, Mister? Um grande abraço. Igualmente, um abraço. Obrigado. Adorei participar. Obrigado. Muito obrigado. Esse foi Bruno Baltazar, mais um nome da nossa classe de treinadores que está por esse mundo fora e claro que não poderia deixar de ser, como bom português, a conquistar. Aproveito também para deixar aqui, ou acompanhar aqui uma mensagem do Mr. Bruno Baltazar. Realmente levem a bandeira aos 4 cantos do mundo. Este foi mais um episódio de Sem Filtros, o videocast podcast da Liga Portugal. Já sabe que pode ver esta entrevista na Liga TV ou então ouvir no Spotify e no iTunes. Este lado é tudo e esperamos por si para um novo episódio. Até lá.